Olá, obrigado por acessar esse vídeo. Sou Jacob e quero falar com você sobre rescisões de contrato de trabalho. Você sabia que todas as vezes que se fala rescisão de contrato de trabalho, gera muitas dúvidas e muitas questões para serem observadas? Isso mesmo. Quando nós falamos em rescisão de contrato de trabalho, o empregador ou o empregado, ambos ficam com sentimentos muitas das vezes aflorados, não é verdade? E é sobre isso que nós vamos conversar. Vamos conversar sobre detalhes, mudanças que aconteceram. A reforma trabalhista veio e mudou muitas coisas, inclusive no que tange ao nosso assunto de hoje, que qual é mesmo? Rescisão de contrato de trabalho. Eu vou conversar com vocês sobre alguns dos principais tipos de rescisão de contrato de trabalho. Mas para isso, é importante nós destacarmos sempre essas questões de, quando nós falamos rescisão de contrato de trabalho, quais são as preocupações, o que eu tenho que observar, quais são os prazos. Quais são os prazos? Nossa, e se eu deixo de cumprir um prazo, o que acontece? Puxa, o que acontece se eu deixar de cumprir um prazo? Gera multa, né? Por exemplo, se eu pagar a rescisão fora do prazo, gera multa de um salário. Qual o salário dessa rescisão? Qual o valor dessa multa? Já pensou? Então, todo esse tipo de coisa vai fazendo com que nós, eu, você e todos nós da área de departamento pessoal e recursos humanos, quando se fala em rescisão, nós vamos parar e pensar, puxa, é hora de ver detalhes da operação, não é verdade? De vez em quando eu vou estar olhando aqui para a questão de um roteirinho, para a gente não se perder, né, na cadência do assunto e comentar os pontos importantes que eu anotei aqui para você, tá bom? Importante sempre destacar que, quando nós vamos falar aqui dos tipos de rescisões, mas não posso deixar de te pedir, vai lá agora mesmo, se inscreva no canal, o canal é Jacob Professor, se você tiver vindo esse vídeo por alguma outra mídia social, procure no canal do YouTube, Jacob Professor, procure nas redes sociais, coloque no Google, Jacob Professor, e você vai me encontrar. Tenho muitos conteúdos que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas no canal do YouTube, não deixe de apertar o sininho, pois é através disso que você vai receber no momento que eu publicar novos vídeos e assim você poder ficar compartilhando informações. E é muito importante que você deixe o seu feedback. É importante para nós aqui tratarmos esse feedback, melhorarmos e também trazermos os conteúdos que vocês mais pedem, tá bom? Esse é importante. Mas agora, partindo que você já se inscreveu no canal e com isso nós entramos então na questão do que nós precisamos falar, que é sobre rescisão de contrato de trabalho. E todas as vezes que nós falamos rescisão de contrato de trabalho, o que nos remete primeiro? Falou rescisão, o que você pensa de rescisão? Isto mesmo, acabou, né? Acabou a minha relação de trabalho com essa empresa. Rescisão significa então rompimento, cancelamento, né? Acabou, rescisão de contrato de trabalho. Mas no momento que nós falamos então de rescisão de contrato de trabalho, é importante sempre destacar que antigamente, o que acontecia quando as pessoas tinham mais de um ano de contrato de trabalho? É, isso mesmo, tinha que ir no sindicato, fazer homologação no Ministério do Trabalho. E olha já a grande dica, hoje o Ministério do Trabalho foi substituído pelo Ministério da Economia, isso mesmo. Então nós já começamos a ficar antenados, né? Ficamos antenados porque Ministério do Trabalho hoje é Ministério da Economia, isso mesmo. E naquela época que nós tínhamos que fazer homologações, nós tínhamos que ligar no sindicato, agendar dia, agendar horário, tinha que comparecer empregador, empregado, o fiscal lá, o agente do sindicato, ia fazer as conferências nas rescisões, na verdade, ia homologar essa rescisão, né? Só assim ela era aceita para as demais formalidades legais, né? Tinha que estar homologada, e é tudo isso. Houve grandes mudanças nessas questões, grandes mudanças que foi a partir de quando? Da reforma trabalhista, isso mesmo, a reforma trabalhista. Então, as grandes mudanças que começaram a haver já foi nas questões de sindicato homologar. Então hoje, atualmente, nós estamos com uma dispensa de homologação das rescisões de contrato de trabalho. Uma dispensa, mas olha só, dispensa não está falando que não é mais para ser homologado. Está dispensado, mas salvo, por exemplo, se o empregado, o colaborador, desejar ser homologado,
precisa sendo obrigado, né? Nós somos obrigados a ir lá e homologar no sindicato da categoria, tá bom? Vale também destacar que muitos dos sindicatos estão colocando em suas convenções coletivas tratamentos sobre essa homologação para os casos em que houver tipos de demissões. Então, regrinha de ouro. Sempre ler a convenção coletiva e ver o tratamento legal que está sendo tratado na sua convenção coletiva da categoria. Pela reforma trabalhista, hoje a homologação no sindicato após 1 ano de trabalho está de forma opcional. Isso mesmo, forma opcional, tá bom? Então, hoje em dia, se tornou-se de forma opcional eu homologar a minha rescisão de contrato de trabalho, é claro também, né, que como é feito hoje? Hoje é feita a relação entre o próprio empregado e o empregador. Então a rescisão, a explicação da rescisão, todos os seus direitos é feita ali mesmo, na empresa, né? E que existem debates, né, sobre isso, falando que podem agora aumentar, ficou mais fácil algumas fraudes, etc. Mas, tirando esses debates, ficando atento às questões de legislação e partindo que nós somos profissionais da área e não estamos lá para cometer certos tipos de erros, estamos lá para cumprir a lei, isso mesmo. Então nós vamos fazer a homologação dos nossos funcionários dentro da própria empresa, explicar como vai ser tudo, quais são seus direitos, quais são seus deveres, os próximos passos desse funcionário para ele receber o seu seguro-desemprego, sacar seu fundo de garantia, né? Então nós podemos já instruir, e o que é muito importante, fazer um termo de quitação. Isso é muito importante, de quitação de todo o período que ele esteve na empresa. Existe aí um termo de quitação, tá bom? Antigamente, então, quando se falava das questões do sindicato, que tinha essas questões de homologar com funcionários a partir de 1 ano, antes de 1 ano poderia ser dispensado. Hoje em dia nós temos uma reforma trabalhista que deixou a questão de homologação opcional, mas tomem atenção na convenção coletiva. Então sempre, gente, vão lá e leiam a convenção coletiva da sua categoria, tá bom? E aí, nós temos então que a reforma trabalhista veio com assuntos bastante impactantes. E quais são os pilares desses impactos da nossa reforma trabalhista? Se alguém te perguntar quais são os principais impactos da reforma trabalhista, quais são? Você vai falar? São 3. São 3 dos principais impactos na reforma trabalhista. E quais são esses 3? Primeiro, quanto à modalidade. O que seria modalidade? Tipos de rescisões. Então, hoje em dia, as modalidades existentes, algumas sofreram alterações e foram incluídas novas modalidades. Exemplo. Qual é o exemplo de uma nova modalidade? Rescisão consensual. Hoje em dia, nós podemos fazer acordo. Antigamente, acordo por lei não existia. Acontecia? Acordo? Acontecia. Mas não podia. Hoje em dia os acordos podem, não são legais. E nós vamos comentar aqui alguns tratamentos sobre isso também. Segundo, a homologação. O que mudou? Mudou que antigamente, a partir de 1 ano, era obrigatório a homologação do sindicato. E agora? Agora é opcional. Olha só que interessante. Terceiro pilar de impacto, nós podemos falar que é o prazo de pagamento da rescisão. Então, o prazo de pagamento da rescisão também houve grande mudança. Não foi pouca não, foi muita mudança, tá bom? E eu vou comentar aqui com vocês também. Fique aqui comigo, continue nesse vídeo que nós vamos tratar desses temas relevantes que a reforma trabalhista veio e mudou e muito as rescisões de contrato de trabalho. Olha só, quando eu falo para vocês então que a rescisão de contrato de trabalho é um fim ao vínculo empregatício, nós temos que começar a falar bonito, né? Rescisão de contrato de trabalho, fim do vínculo empregatício, tá bom? Ou seja, e por onde sai isso? Sai por vontade do empregador ou do empregado, vontade própria, né? Desejo de cada um das partes ou ambas as partes. Existem muitas causas aí da rescisão de contrato de trabalho, tá bom? E aí nós vamos ver algumas delas. Farei outros vídeos, então assim, já comentem aqui embaixo, escreva suas dúvidas, compartilhe também as suas experiências, isso é muito louvável. Todos nós que vemos esse vídeo, vamos curtir, né? Olha, não deixe de curtir, senão a gente acaba saindo e esquece de curtir. Já corre lá e curte agora mesmo, tá? E compartilhe esse vídeo também. Então todos nós que estamos aqui envolvidos, sendo engajados nesse vídeo, vamos poder compartilhar as experiências e juntos aprendemos uns com os outros, não é verdade? É assim que funcionam as coisas, né? Principais tipos de rescisão. Nós temos aí um modelo chamado sem justa causa. Sempre existiu, é claro, sempre existiu o modelo sem justa causa. O sem justa causa, nós podemos falar que parte do empregador. Vamos falar aqui nesse modelo,
parte do empregador. Quando eu falo isso, significa que o empregador, a empresa está mandando alguém embora, né? Mandando o funcionário embora. E ele vai mandar sem justa causa, sem motivo específico, tá bom? A empresa decidiu, a empresa, por N motivos dela, ela decidiu romper a relação contratual com esse colaborador. Então é uma rescisão sem justa causa, tá bom? Esse tipo de rescisão é única e exclusivamente de vontade do empregador. Então todas as vezes que nós falarmos demissão sem justa causa, significa que o empregador mandou embora. Simples assim. Então nós começamos já a ter uma linguagem também com pessoas, talvez, que não são da área. E aí eles falam, me mandou embora. Pra você, na sua cabeça, mandar embora já remeteu a qual nome da tipo de rescisão? Sem justa causa. Rescisão sem justa causa, quais são os direitos que essa pessoa tem? Percebeu a chave? Então, mandar embora significa sem justa causa. Sem justa causa significa direitos diferentes de outros tipos de rescisão. Quais são os direitos aqui primordiais que uma rescisão sem justa causa tem que ter, né? Tem que ter. Vamos colocar assim. Tem que ter. Rescisão, então você colocando no seu mapa mental aqui, rescisão sem justa causa. Tem que ter aviso prévio, né? Tem que ter saldo de salário, tem que ter 13º salário, proporcional, tem que ter, proporcional, porque 13º normal já foi pago, né? O 13º já tem que ter sido pago na sua data. Então, quando eu tô saindo, eu tenho 13º proporcional. Outra grande dica. Às vezes se fala, numa rescisão, paga 13º? 13º proporcional, porque o 13º já foi pago. Ó, tá bom? Férias vencidas também com acréscimo de 1/3, né? Então as férias vencidas com acréscimo de 1/3 também vai ser paga. As férias proporcionais. Então veja bem, ó, eu pago férias vencida, férias proporcional e mais 1/3. 13º proporcional. 13º já está pago. Aí, ó, tá vendo? Já começamos agora, já deu uma interação aí, né? É verdade, obrigado. Multa de 40% sobre o FGTS. Então, sobre o FGTS, o saldo que estiver lá é multa de 40%. E aí alguém às vezes pergunta, puxa, mas a empresa não pagou todos os FGTS. Mas eu deveria ter pago, não deveria? Deveria ter pago. Agora eu vou fazer a rescisão. Como é que eu faço? Se o saldo do FGTS não tem todos os pagamentos de FGTS, ou seja, o saldo de FGTS que eu estou vendo, que a empresa vai lá e faz a solicitação, não é o correto. Então você vai fazer o cálculo e fazer uma GFIP, uma GR manual, né? Sobre esse saldo aí que deveria ter para pagar a multa de 40% sobre o saldo. O que você pode sempre ficar alertando, fazer o recolhimento. Aí você vai ter que recolher de todo o período que não foi recolhido, mais a multa. Dá uma graninha isso daí muitas vezes, tá? Acontece ainda bastante, gente. Não fala, nossa, que a empresa não tá pagando FGTS. Acontece e acontece com muita frequência. As empresas vão pagar o FGTS do funcionário no momento da sua rescisão. Isso mesmo, tá bom? Esse é um tipo de rescisão. Segundo tipo de rescisão que eu quero compartilhar com vocês. Qual é? Qual é? Tem vários, é verdade. Mas aqui vamos falar então do por justa causa? Vamos falar por justa causa? Vamos? Dá uma tremidinha aqui, mas sem problema, tá bom? Por justa causa. Quando o empregado comete um ato faltoso. Então, a empresa manda por justa causa quando o empregado cometer um ato faltoso. E aonde está escrito o que é ato faltoso? Está escrito na CLT. Lá no artigo 482 ele vai regrar. Ele é taxativo. É aquilo, gente. Não é outra coisa. Não é subjetivo. Ah, eu acho que ele fez... Não, lá não tem acho, tá bom? Lá tem as faltas graves. E sendo cometida aquelas faltas graves, vai ficar passível de uma possível rescisão por justa causa. É sempre muito complicado rescisão por justa causa, tem que provar e etc. Mas atenção, corre lá agora mesmo, pega o artigo, o CLT, olha lá, 482 e vai ver quais são as hipóteses para rescisão por justa causa, pois ela é taxativa, não tem acho, não tem subjetivo. É objetivo, tá bom? E aí que justifica o rompimento desse contrato de trabalho. O que acontece é quando, por exemplo, né, quando o empregado comete faltas graves, tais como indisciplina, abandono de emprego, embriaguez no serviço. Acontece bastante. Por exemplo, né, dentre outras várias atos faltosos previstos lá no artigo 482. Corre lá agora mesmo e aí leia sobre o 482 quais são as hipóteses taxativas para que possa ser
passível de uma possível rescisão por justa causa, tá? E quando eu falo possível, quando eu falo rescisão por justa causa, são os mesmos direitos de pagamento lá da rescisão que nós acabamos de conversar. Qual foi a rescisão que nós acabamos de conversar? Sem justa causa. Isso mesmo, isso mesmo. Sem justa causa se pagava o que mesmo? Saldo de salário, 13º proporcional, férias vencida e proporcional, mais 1/3. Não se pagava algumas coisas lá? Isso. E aqui, na por justa causa? Quais são os direitos? O que ele tem que receber? Ele vai receber apenas saldo de salário e férias vencida. Ou seja, ele perdeu o 13º, perdeu férias proporcional, olha só, por justa causa. Então, sempre importante observar que os tipos de rescisões vão nos mostrar quais são os direitos e deveres. Por isso que é importante definir, simplesmente, o funcionário tal está se desligando da empresa. Mas se desligando por qual motivo? É dispensa sem justa causa? É por justa causa? Qual é o motivo? É um motivo que vai nos levar, vai nos guiar para que seja feita uma rescisão correta. Isso mesmo, tá bom? Um terceiro tipo aqui que eu quero compartilhar com vocês, olha só. Pedido de demissão por justa causa. Opa, como assim? Pedido de demissão por justa causa? Como assim? Eu, empregado, faço um pedido de demissão por justa causa? Não é só a empresa que me manda por justa causa? Não! Isso mesmo, se a empresa tem o direito de te mandar você embora sem justa causa, você também tem o direito de mandar empregador, empresa, embora sem justa causa. Olha que só, isso mesmo. Você, empregado, também pode mandar a empresa embora sem justa causa. Por justa causa, né? Desculpa, corrigindo aqui. Por justa causa, isso mesmo, por justa causa. Olha só, como essa rescisão é conhecida? Ela é conhecida como uma rescisão indireta, tá bom? Então aqui, quando o empregado tem o seu trabalho atingido por alguma falta grave cometida pelo empregador, o empregador também comete falta grave, tá? Pelo empregador, aí te dá a liberdade, te dá o direito de você mandar a empresa embora por justa causa. Uau! Isso é importante, a gente tem que ficar antenado para ficar... E nós, da área de RH, nós, da área de DP, temos que fazer o quê, então? Sempre, nós, da área de DP, nós vamos cuidar dos funcionários, cuidar dos seus direitos, cuidar dos seus deveres, mas também preservar a empresa, né? Nós temos que preservar a empresa para que ela não cometa falta grave, tá bom? E isso vai estar previsto aonde? Se lá, quando a empresa te manda embora por justa causa, que é o 482, artigo 482 da CLT. Aqui, quando você, empregado, manda a empresa por justa causa, embora chamada de rescisão indireta, é muito conhecida como rescisão indireta, vai ser o artigo 483. Ligado, pau a pau, 482, empresa manda embora por justa causa. 483, empregado manda empresa por justa causa, isso mesmo. Quais são alguns exemplos aí que a empresa pode cometer de falta grave para que eu, empregado, possa mandar a empresa embora por justa causa? Interessante, acontece bastante. Quando forem exigidos, por exemplo, que vocês façam trabalhos que vão além das suas forças, quando vocês são tratados com um excesso de rigor pelos seus superiores, quando te tratam mal consideravelmente, quando não cumprem o que determina o contrato. Isso é o que mais acontece. Então tá lá no contrato de trabalho, etc, que te promete mundos e fundos e não cumpre o que prometeu. Mas tem que estar escrito, né? Muito blá 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 não, tá bom? Por quê? Eu preciso estar escrito porque eu preciso de provar, né? Não sei que tenha testemunha, mas é importante ficar mais fácil quando está tudo por escrito. Se praticar algum ato lesivo à sua honra, à sua boa fama de empregado, tá bom? Então, alguma coisa também que te falte aí nessa questão, vai também a empresa comete uma falta grave. Ou, que às vezes, né, infelizmente, mas acontece, nós temos uma realidade muito grande aí no nosso país, quando o empregador atinge fisicamente o empregador vai lá e bate no empregado. Aí, quem cometeu falta grave? O empregador. Então, eu vou te mandar embora por justa causa. Isso mesmo. E quando você manda embora ele por justa causa, você precisa provar o que você está falando. E você precisa denunciar na Justiça do Trabalho. Você precisa denunciar lá na Justiça do Trabalho, tá bom? E aí, sendo admitido, etc., você tem todos os seus direitos como se fosse uma rescisão sem justa causa, né? Então você recebe todos os seus direitos. Você mandando embora a empresa, você recebe todos os seus direitos, tá bom? Pedido de demissão, então, agora sem justa causa. Então, olha só. Agora nós vamos tratar de um outro modelo de rescisão, que é o pedido de demissão sem justa causa, tá? Você pediu para ir embora.
É simples assim, né? Aqui a solicitação se dá por razões particulares do empregado. Então, por razões particulares, o empregado decide que não quer mais trabalhar agora aqui na empresa, encontrou outro emprego, vai para algo melhor, vai mudar. Razões particulares, ele pede as contas, né? O famoso pedir as contas, tá bom? Aqui, quando eu peço as contas, o que eu perco também, né? Já que eu pedi as contas, o que eu perco? Eu perco o direito de sacar o FGTS. Sacar esse FGTS vai continuar lá, tá bom, gente? Fica lá. O FGTS pago vai continuar lá, sempre lá. Mas você vai perder o direito de sacar o que está lá nesse momento. Mas você vê, por exemplo, recentemente, o governo vem publicando aí, agora no momento de pandemia, mas não só agora, em outros momentos aí, de recesso da economia, né? O nosso governo vem publicando também muita coisa sobre saques do FGTS. Então agora, nesse momento, por exemplo, vai começar agora o saque do FGTS emergencial. Começa agora, no mês 6, e vai até dezembro de 2020, onde as pessoas poderão sacar FGTS das contas ativas e inativas, até o valor de um salário mínimo. Então você pediu a conta de uma empresa, ou seja, você perdeu o direito de sacar o FGTS. Poxa, ok, perdi o direito. Mas agora tem um saque emergencial, que saca até um salário mínimo, que vai de junho até 30 de dezembro de 2020. Então você tem a possibilidade de fazer esse saque, por exemplo. E aí já fica essa grande dica para nós da área de RH, departamento pessoal. Já começamos a ficar antenados. Puxa, já vai começar a permissão de saque para contas ativas e inativas. E o que são contas ativas? Quando nós falamos assim, né? Contas ativas. O que são contas ativas do FGTS? Me responde. Isso, contas ativas é isso mesmo. Contas ativas são pessoas que estão trabalhando no momento. E aí, nós temos conta ativa no FGTS. Contas inativas, por sua vez, é o contrário. Pessoas que não estão mais trabalhando naquela empresa, pois cada empresa tem um número de conta. Cria um número de conta para você no FGTS. E é por isso que nós chamamos de contas ativas, né? Então, quando você está trabalhando numa empresa, a empresa vai começar a pagar o seu FGTS, que cria uma conta no FGTS vinculada àquela empresa, contas ativas. Quando você se desliga da empresa, essa conta fica inativa e o saldo continua lá. E aí você vai poder fazer o saque, tanto da ativa quanto da inativa, mas tem um limite. Qual é o limite? Eu falei aqui algumas vezes. Isso, o limite do valor do saque do FGTS emergencial vai ser um salário mínimo. Qual é o valor do salário mínimo atual em 2020? Isso mesmo, R$ 1.045. Saque do FGTS emergencial. Existem outros, podemos tratar aqui. Comente no vídeo, fale sobre outros modelos de saque de FGTS também. Vamos aí compartilhar conhecimentos, tá bom? E aí, nós temos também um modelo de rescisão que é a culpa recíproca. O que seria a culpa recíproca? O que seria isso? Ambos os lados agora têm problemas. Ambos os lados. Quais são os lados? Empregador e empregado. Ambos os lados possuem problemas, tá bom? Então, há faltas graves, tanto do empregador quanto do empregado. Isso mesmo, a falta dos dois lados. Os dois lados aí é o famoso perdeu a razão. É aquela famosa história, perdeu a razão, os dois estão errados. E agora, como se faz isso? Porque agora o empregado não consegue mais trabalhar na empresa, mas também não quer pedir a conta. Por que ele não quer pedir a conta? Por que o empregado não quer pedir a conta, não só nesse momento, né? Mas em outros momentos o empregado não quer pedir a conta. Qual é o primeiro pensamento dele? O primeiro pensamento dele é que ele vai perder alguns direitos. Quais são os direitos que o empregado perde quando ele pede a conta na empresa? Acabamos de falar, isso mesmo. Por exemplo, ele perde o direito de sacar o FGTS. Então ele não quer perder esse direito. Qual o outro também direito que ele perde quando ele pede a conta? Ele perde o direito de receber seguro-desemprego, né? Então somos aí dois grandes problemas, né? Não saco o FGTS e não recebo seguro-desemprego. Então eu não quero pedir a conta. O empregador, por outro lado, também não quer mandar embora. Não quer mandar embora. E por que o empregador não quer mandar embora? Porque ele tem que pagar aviso prévio. Ele tem que pagar multa do FGTS. Dois problemas também. Ele também não quer pagar. E aí fica aquele negócio. Pede a conta. Não vou pedir a conta. Você me manda embora. Não, eu não vou te mandar embora. Você pede a conta. Não, também não vou pedir a conta. Olha só. E o departamento pessoal entra nisso.
Entra nesse jogo de cintura. Vai ter que ter um jogo de cintura, vai ter que entrar nesse rol aí de manda embora, não manda embora, para poder entender e apaziguar as coisas. Vai ter que entender, ele vai olhar para o lado do funcionário, pois ele cuida dos funcionários. É o bem maior da empresa. É o bem maior da empresa, são pessoas. Ele cuida das pessoas, entre direitos e obrigações. Mas ele também preserva a empresa, isso mesmo, ele preserva a empresa. Então ele vai ter que entrar lá, conversar com ambas as partes para encontrar a melhor solução. E aí temos agora, qual uma das melhores, tem outras opções, mas qual uma opção que podemos aqui colocar na mesa? Qual? Culpa recíproca. Isso mesmo. Nós podemos aí colocar a culpa dos dois lados como uma opção de saída, né, de fechamento, de conclusão desse problema aí que está começando a ficar insustentável, né, insustentável. E aí nós temos uma súmula. Então todas as vezes que nós falamos desse tipo de rescisão, nós temos uma súmula do 14 lá do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Nós temos uma súmula que vai regrar sobre quais são os direitos, então, que o empregado vai receber diante de uma situação onde os dois lados temos problema. E os dois lados não pode, nossa, um lado ganha, outro lado perde. Não, vamos fazer um meio a meio? Vamos fazer um meio a meio? Essa foi a jogada. Esse foi o pensamento. Vamos fazer um meio a meio, os dois têm culpa. Qual é o meio a meio então? Então, se o empregador, quando manda embora, ele paga multa do FGTS e ele paga aviso prévio, lembra? Eu comentei sobre dois problemas que ele também coloca na mesa, ele não quer pagar. Esses são os dois. Quanto que ele paga de aviso prévio? Puxa, ele paga um salário. Quanto que ele paga de fundo de garantia? Puxa, ele paga 40%. A regra aqui não é meio a meio? Meio a meio. Então quanto vai ficar? Quanto que ele vai pagar então de seguro-desemprego? Metade. 50% do aviso prévio. Quanto que ele vai pagar do fundo de garantia? Metade. 20% do FGTS. Olha só, já começamos a entrar aí nos méritos, né? E vai pagar os direitos desse trabalhador, 13º, férias, saldo de salário, férias vencidas mais 1/3, tá bom? E aí, os direitos do funcionário vai prevalecer. Essas outras duas obrigações da empresa, corta-se pela metade, tá bom? E aí, o funcionário também se desliga da empresa como uma culpa dos dois lados, mas não vai ser prejudicado em nada no futuro dele. Não é nada anotado na carteira profissional relação que houve esse tipo de rescisão, tá bom? Rescisão contratual de comum acordo. Olha só, agora já foi uma nova instituição. Não existia, né? Não existia rescisão contratual de comum acordo, né? Existia rescisão, existia acordo para as pessoas se desligarem da empresa? Existia. É verdade, existia. Era legal? Por dentro, por lei? Não, não era legal. Só que as empresas faziam. Como as empresas costumavam fazer? É passado, é fato, né? As empresas faziam muitos desses tipos de coisas. As empresas mandavam embora o funcionário, pagavam a multa de 40% e o funcionário devolvia a multa de 40% para a empresa. Olha o rolo. Fazia um rolo contábil, um problema contábil sem tamanho, né? Sem tamanho. Porque o empregado tinha que devolver o dinheiro, a empresa não tem origem do dinheiro. Gente, era uma confusão violenta, mas as pessoas davam um jeito. E o governo observou esse tipo de ação, observou que essas coisas aconteciam. Ou seja, acontecia o acordo porque o empregado queria ir embora e o empregador não queria mandar embora. E aí fazia um acordo. Vamos resolver esse tipo de coisa? A reforma trabalhista veio aí para isso. Vamos resolver. Como eles pensaram em resolver essa modalidade aí de comum acordo, tá? Primeiro nós vamos aí entrar nos méritos. Se o FGTS era pago 40% e o funcionário devolvia esses 40% como regra geral, agora para com isso. Então a empresa vai pagar 20% do FGTS e o funcionário não devolve nada, tá bom? Não devolve nada. A empresa vai pagar de multa do FGTS 20%, tudo bem? Depois, o empregado, por sua vez, ele vai poder sacar todo o FGTS? Não, porque uma mão lava a outra. Ó, ajudei a empresa. Não é um acordo? Eu ajudei a empresa. Empresa, você não vai mais pagar 40%, você vai pagar agora 20%. Agora, empregado, né, funcionário, trabalhador, você também não vai mais poder sacar 100% do seu FGTS. Você vai sacar apenas 80% do seu FGTS, tá bom? E detalhe, tá tendo um comum acordo aí. Você quer sair também da empresa. Porque se é acordo, então você também quer sair da empresa. Se você quer sair da empresa, você não vai ter direito ao seguro-desemprego, porque seria como se você tivesse pedido a conta, tá bom? Mas se você pedir a conta, você tem direito a sacar o FGTS? Não. Mas
pelo comum acordo vai ter. Tá vendo que uma mão lava a outra? Então uma mão vai lavando a outra. A empresa não paga tudo que tinha que pagar e o empregado também não recebe tudo que iria receber. Então nós entramos aí no meio termo, tá bom? Esse é o meio termo, uma rescisão de comum acordo. Funciona muito bem. Tem funcionado, eu vejo bastante, muitos cases por aí, muita gente entrando no formato de rescisão consensual, tá bom? E funciona muito bem. E aí, pensando então no documento de rescisão, puxa, seu olhar já até remete para cima, documento de rescisão, aquele formulário cheio de informações, isso mesmo. E como é tratado o formulário de rescisão? Ele tem um nome, né? Esse nome vai ser o termo de rescisão de contrato de trabalho. Termo de rescisão de contrato de trabalho. Mas como é tratado? A sigla. Perceba vocês que na área de Departamento Pessoal e Recursos Humanos, muitas coisas são em siglas, né? CAGED, RAIS, DIRF, GFIP, GR, E-Social, muitas coisas. E a rescisão não é diferente. A rescisão também vai ser um TRCT, isso mesmo. Então nós vamos falar TRCT, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. Então você está lá na área. Alguém falou, pega para mim o TRCT. Você já? Opa, TRCT, já sei o que é. Rescisão, vou lá, pego a rescisão de contrato de trabalho. Dentro da rescisão, quais são as informações primordiais que tem que ter lá dentro? Quais são? Dados pessoais, nome do pai e da mãe, dados básicos da empresa, nome fantasia da empresa, razão social da empresa, CNPJ da empresa, endereço da empresa, seu endereço, verbas rescisórias que estão sendo pagas, data de admissão, data de demissão. Veja só você que são N coisas que são preenchidas dentro de um termo de rescisão de contrato de trabalho. E aí, nós pensamos então, se nós estamos entrando na hora de uma rescisão de contrato de trabalho, nós temos que pensar também que vai ser, dependendo do modelo de rescisão, do tipo de rescisão que nós comentamos aqui, vai existir o aviso prévio. O aviso prévio. O aviso prévio vai ser devido todas as vezes que esse empregado estiver num contrato de modelo indeterminado. Vamos fazer vídeos ainda sobre tipos de contrato. Hoje nós estamos nos tipos de rescisões. E aí, não perca. Por isso, como é que eu vou saber quando vai ser publicado um vídeo sobre tipos de contrato? Vai lá agora mesmo, curta o canal, aperte o sininho e você vai receber todas as vezes notificações que acabou de ser publicado um vídeo. Acabou de ser publicado um vídeo, tá bom? Então, o aviso prévio vai ser devido todas as vezes que eu estiver no contrato de trabalho indeterminado, tá bom? Aí nós vamos estar falando de aviso prévio. O aviso prévio significa o quê? 30 dias de trabalho, que nós costumamos falar, um mês de trabalho, tá bom? Esse vai ser o aviso prévio. Tá previsto aonde? Tá previsto na CLT também, lá no artigo 487. Vai lá na CLT e leia o artigo 487. Mas eu preciso e o aviso prévio significa o quê? É aviso de quê? Aviso prévio, aviso antecipado que eu vou te dispensar, ou um ou outro, tá? O empregador pode fazer um aviso prévio para o empregado pode fazer um aviso prévio para o empregador, sempre com 30 dias de antecedência, isso mesmo, sempre com 30 dias de antecedência. Então o contrato está no modelo onde é indeterminado, nós estamos falando então que vai existir num modelo de rescisão, por exemplo, num tipo de rescisão, por exemplo, sem justa causa, vai existir o aviso prévio. Nós até comentamos lá, né? Quais são os direitos de uma rescisão sem justa causa? Aviso prévio, esses são os direitos. Então, o aviso prévio, eu aviso antecipadamente, 30 dias antes, o funcionário que não vou mais precisar dos serviços dele daqui a 30 dias, tá? E aí ele vai trabalhar esses 30 dias, ou não. Mas, geralmente, estamos falando aqui nesse contexto de tipo de rescisão. Eu, empresa, te aviso com 30 dias de antecedência e você trabalha os 30 dias. Recebe por esses 30 dias também, tá bom? Só que você, agora, vai existir também, a reforma trabalhista trouxe isso, vai existir também o aviso prévio proporcional. Então não pode se confundir. E olha, tem muita gente que confunde. Muita gente confunde aviso prévio e aviso prévio proporcional. Mas muita gente. Uma que eles não sabem quando é proporcional e quando é o aviso prévio. Mas por que confundem o aviso prévio proporcional? Porque toda vez que fala proporcional, a pessoa se remete ao 13º proporcional, às férias proporcionais, e aí pensa em quantidade. Puxa, vai pagar proporcional a alguma coisa? Como é que bagunçou a cabeça? Todas as vezes, ó, uma regrinha.
todas as vezes que um funcionário tiver mais de um ano numa empresa e estiver nesse modelo de rescisão sem justa causa, ou seja, vai existir o aviso prévio. Então, olha só, regra número 1, dispensa sem justa causa. Regra número 2, mais de um contrato indeterminado. Regra número 3, aqui, contrato indeterminado, já chegamos aonde? Aviso prévio. Demissão sem justa causa, contrato indeterminado, aviso prévio. Como chega no aviso proporcional? Regra número 3, ele tem mais de um ano de empresa. Aí eu vou também pagar para ele um aviso prévio proporcional, isso mesmo. Então, vai nessa cadência, vai nesse mapa mental e você não vai errar. Primeiro, falou de aviso prévio. Vamos ver o tipo de rescisão. Essa é justa causa? Essa é justa causa. Ele está no contrato indeterminado? Está no contrato indeterminado. Então tem aviso prévio. Aviso prévio é de quantos dias? 30 dias. Beleza. Agora, esse trabalhador está mais de um ano na empresa? Está. Está mais de um ano na empresa. Significa que ele vai ter o aviso prévio proporcional. Isso mesmo. Então, a cada ano trabalhado, olha só, regra número 4, então, o pagamento do aviso proporcional. A cada ano trabalhado, ele vai ter direito a... Quanto que vai ter direito? Isso, vamos bem comigo? Só pra gente não se confundir, quanto que ele vai ter direito? A cada ano trabalhado, ele vai ter direito a 3 dias de aviso proporcional. Isso mesmo. Então ele trabalhou um ano na empresa, fez um ano, ele vai ter o aviso prévio de quantos dias? 30 dias. Ele vai trabalhar os 30 dias. Que é aquela regra, né, gente? Ele pode escolher 7 dias de falta, ele pode escolher saída da empresa 2 horas antes, né? Vai ter aquelas regrinhas. A gente até vamos se providenciar para fazer vídeo sobre esse tema. Tem bastante dúvida sobre isso. Mas ele vai ter direito a 30 dias. Só que como passou mais de um ano, ele vai ter direito a mais 3 dias de aviso proporcional. E aí vem a pergunta, aviso proporcional se trabalha? Não, aviso proporcional não trabalha. É aí que tá também. As pessoas pensam que porque eu vou pagar aviso prévio proporcional, o funcionário tem que trabalhar. E aí vem a questão, você tem mais de um ano de empresa, não bateu 2, tá? Você tem mais de um ano de empresa, então você vai receber 30 dias de aviso prévio, mais 3 dias de aviso prévio proporcional. Total de dias pago, 33 dias. Aí as pessoas pensam, então o aviso prévio dele vai ser 33 dias? Ele vai trabalhar 33 dias? Não, ele vai trabalhar 30 dias. 30 dias. Esses 3 dias vai ser recebido apenas. Entenda como uma indenização, tá bom? Vai ser pago pela empresa. A cada ano trabalhado ele ganha 3 dias. Só que fica um total. Então eu tenho no máximo de dias pago como aviso prévio proporcional 60 dias. Então eu pego 60 dias proporcional mais 30 dias do aviso prévio, que vai dar um direito do funcionário receber de 90 dias de aviso prévio e aviso prévio proporcional. Recebe bastante quando o funcionário tem muitos anos aí de empresa, tá bom? Recebe bastante. Faça as contas, compartilhe aqui e fale para mim, já fica uma perguntinha aqui, quantos anos o funcionário precisa ter para receber 60 dias de aviso proporcional? Escrevam aqui embaixo, compartilhem, comente e assim. E qual foi o seu racional de cálculo? Como você chegou até lá? Escreva aqui, vem com a gente. Data de pagamento das verbas rescisórias. Como vai ser feito o pagamento das verbas rescisórias? Todas as vezes que nós falamos de verbas rescisórias, nós estamos nos remetendo ao documento. Qual é o documento? Termo de rescisão de contrato de trabalho, que é o TRCT, isso mesmo. Quais são os prazos? Antes da reforma trabalhista, os prazos eram, se você cumprir o aviso prévio, você cumprir os 30 dias, eu vou pagar um dia imediatamente superior, né? Terminou no dia 31 de um determinado mês, dia 1º, te paga as suas verbas rescisórias. Não cumpriu o aviso prévio, então você vai estar num aviso prévio indenizado, por exemplo, a empresa tem até 10 dias para poder fazer o pagamento. Esses 10 dias são corridos, tá? E aí, o que aconteceu? Com a reforma trabalhista, tudo mudou. Agora não tem mais esse negócio de 10 dias se ele for rescisão indenizada. 30 se trabalhar o aviso prévio, é no dia imediatamente posterior ao término do contrato. Acabou. Agora a regra é, para pagamento de rescisão de contrato de trabalho, o prazo para pagamento é
até 10 dias corridos da data do término do contrato. Então não interessa se ele cumpriu o aviso prévio 30 dias, se ele saiu com aviso indenizado. O prazo para pagamento é até 10 dias corridos do término do contrato, tá bom? Não são duas regras, são uma regra, tá bom? Então, a partir da reforma trabalhista, a forma de pagamento também mudou. Olha só quantas coisas foram mudadas. E como eu posso fazer esses pagamentos? Como é que eu posso realizar esse pagamento de rescisão? Nós temos aí 3 formas. Primeiro, por dinheiro, mas muita atenção por dinheiro. Olhe a sua convenção coletiva se é permitido o pagamento em dinheiro, tá bom? Isso é sempre, não deixe de olhar. Veja se o pagamento em dinheiro é permitido. Depois, por depósito bancário ou ainda por cheque visado, acordado entre ambas as partes. Não é um cheque simples, gente. É um cheque, no mínimo, visado. Sendo cheque visado ou administrativo. O cheque visado é mais barato, o custo do banco, né? A taxa do banco. Então, o cheque visado, mas tem que ser acordado entre as partes. E lembrando, o cheque tem que ter compensação imediata. Então, o valor da rescisão tem que estar disponível para a pessoa até o 10º dia. 11º dia já é rescisão em atraso. Rescisão em atraso significa multa de um salário. Isso mesmo, nós falamos lá no começo do vídeo, né? Os problemas que dá em pagamento fora do prazo. Anotações na carteira profissional. Carteira profissional nós chamamos então de CTPS, tá bom? Nessa carteira profissional, o que significa CTPS? Fala pra mim. Isso, Carteira de Trabalho e Previdência Social do funcionário. Então, e aí nós vamos fazer a anotação na CTPS e avisar as autoridades competentes. Existem declarações a esse respeito. Mas como fica a carteira digital? Como é que fica? Porque agora as carteiras são digitais. E aí, quando fala de anotação, como é que fica a anotação? Então, olha só, a carteira digital, quando eu falo vai ser comunicada às autoridades competentes, vai existir uma declaração chamada e-social. E aí vai fazer a anotação na sua carteira digital. Mas vamos falar que o seu contrato ainda começou com a sua carteira profissional física, né? E hoje nós temos a carteira digital. Como vai ser feito o tratamento? Dica. Olha, fica a dica. Caso o funcionário entrou na sua empresa ainda no modelo antigo, na carteira profissional física, e hoje a carteira profissional é digital, você vai fazer as comunicações para a carteira digital através do e-social e vai também fazer as anotações na carteira física para dar fim a um relacionamento, a um contrato que se iniciou na carteira física também, tá bom? Então é importante fazer também a anotação na carteira de trabalho física, tá bom? Sempre faça a anotação. Não deixe de fazer a anotação só porque está na carteira digital. Ele vai ver no app dele a carteira digital, mas faça também a anotação na carteira física. E aí, com isso, nós começamos a pensar que, puxa, rescisão de contrato, e olha que nós não falamos todos, existem vários outros tipos de rescisão. Tem tipo de rescisão por falecimento, tipo de rescisão por desaparecimento, né? Tipo de rescisão por abandono de emprego. Olha quanto tipo de rescisão que dá pra gente ficar conversando aqui. Poste aqui agora mesmo, poste aqui quais são os tipos de rescisões que vocês se depararam, que vocês tiveram dificuldade. Escreva aqui, compartilhe conosco também. E aí, nós pensamos então, todas as vezes que pensamos numa rescisão de contrato, é tranquilo? Não. Isso mesmo. Nem sempre uma rescisão de contrato é tranquila. Ela precisa sempre ter muita experiência do profissional, pois, pensando novamente, fazendo a nossa remessa com o início da fala, né? Todas as vezes que fala de rescisão, nós vamos ter aí uma péssima experiência para o trabalhador, uma péssima experiência para o empregador, e esse tipo de relacionamento se tornam complicados. Então, nesse universo do empreendedorismo, pois todos nós somos empreendedores, todos nós somos empreendedores da nossa função, do que estamos fazendo, do que nos propomos a fazer. Somos empreendedores, isso mesmo. E aí precisa muita leitura e conhecimento dos seus direitos e deveres. Precisa saber disso, até para passarmos essa informação para as pessoas que não conhecem o tanto quanto você. E você possa compartilhar também, passando segurança, confiabilidade. Essa é a nossa saga. Nós precisamos passar segurança, precisamos passar confiabilidade, tanto para o empregador quanto para o empregado, tá bom? Sempre cumpra os prazos.
Sempre cumpra com os deveres e obrigações tanto da empresa quanto do funcionário. Sempre cumpra com os direitos tanto da empresa quanto dos funcionários. Fique atento à legislação. Fique muito atento à legislação, pois é ela que nos norteia, é ela que nos dá a vida, é ela que nos dá a luz de qual ação tomar nas mais variadas situações, nas mais variados casos concretos que nos aparecem, né? Aparecem em nossas mãos para que possamos resolver. Você do departamento pessoal tem um grande espaço, um grande mercado, e eu tenho certeza que você vai se dar muito bem, sem ficar lendo muito, atento aos direitos e deveres, e ligado na legislação, ligado também nos projetos de lei, que é o que pode vir a acontecer. Fico por aqui, não deixe de apertar o sininho, não deixe de compartilhar esse vídeo, me procure nas redes sociais, comentem aqui as suas experiências, comentem as suas dúvidas, isso é muito importante para nós, é muito importante o seu feedback, pois temos aqui uma estrutura, temos aqui um pessoal que vai ter o maior prazer de preparar conteúdos para que possamos compartilhar com vocês. Fico por aqui e até mais!